Oi, Bom dia. bom dia, tudo bem com você? Tudo bem? Seja muito Tudo jóia. bem-vinda. Ai, nem acredito que estou participando com você. Me conta de onde você fala, a sua idade. Eu quero saber um pouquinho da sua história. Então, eu sou de Indaiatuba, Ah, interior você de é de São Paulo. Indaiatuba, é perto da minha cidade. É pertinho. E eu já tenho 37 anos. Eu comecei fazendo sobrancelhas profissionalmente em 2016. E eu fiz um curso de design. E aí, assim que terminou o curso, eu comecei a atender. Mas aí eu ia a domicílio. E eu indo a domicílio, eu vou pegar um filtro aqui. Pegue. Eu não peguei um filtro. Eu indo a domicílio, eu tava. Como que eu posso dizer? Você trabalhava em alguma coisa antes? Fora Então, eu sobrancelha? trabalhava. Isso, eu trabalhava fora. Só que daí nas horas vagas eu fazia o design, ou de final de semana, eu ia na casa das pessoas e divulgava muito, sabe, no Facebook, brigando pelo agendamento, já abri minha página no Face, eu tinha uma noção de algumas coisas que eu tinha que fazer. Aí fiquei um bom tempo assim, até fiz algumas parcerias que não deram muito certo, não foi muito legal para mim. Aí eu peguei, num determinado momento, eu falei assim, eu vou esperar eu ficar boa no design, que daí eu quero fazer o curso de micropigmentação. Aí no momento que eu achei que eu estava preparada para fazer micropigmentação, eu corri atrás de um curso para fazer. Só que eu trabalhando onde eu estava aí, fazendo design, não estava dando muito certo. Eu estava mais feliz fazendo design do que fazendo o que eu fazia, que era um serviço administrativo. Aí eu corri pedindo para me mandarem embora, né? Até por alguns problemas particulares que eu tinha, porque eu tenho um filho, né? Que nasceu com um probleminha, ele fazia tratamento, então eu precisava muito trabalhar por conta. Uhum. Demorou bastante, mas eu consegui que eles me dispensassem. Aí, com esse dinheiro, eu fiz o curso com a pessoa que eu queria fazer aqui da minha cidade. Fiz o curso de micro com Tebori. Gostei do curso, apesar de eu achar que faltou algumas informações, algumas coisas faltaram no curso que eu fui descobrir sozinha depois. E micro eu não consigo fazer a domicílio. E minha mãe, ela tinha um quarto vazio na casa dela e eu fui começar a atender lá. Comprei as coisas que eu precisava para iniciar e fiquei lá até agora, o início da pandemia, né? Quando começou a pandemia, já não dava para ficar mais lá, porque a minha mãe é idosa, e aí eu saí de lá e deu alguns problemas. Então, aí eu e meu marido, a gente fez um esforço aqui, montou uma salinha para mim aqui em casa, na minha garagem. E agora eu tô atendendo aqui. Mas você tá, Então, você tá conseguindo atender, pelo menos. então, tá bem difícil, assim. Eu consigo trabalhar, às vezes, só de sexta e sábado. Tá meio complicado. Não tá muito fácil, não. Entendi. E o que você acha que. O que você acha assim que tá te travando? Qual é a sua maior dificuldade no momento? É relacionada a não ter clientes ou é relacionada a algum tipo de dificuldade no procedimento em si? Olha, para mim, a maior dificuldade mesmo é eu conseguir fidelizar os clientes. Eu tenho algumas clientes fidelizadas que sempre vêm comigo, mas eu sinto que não é o bastante. Eu tenho pouca cliente, assim, eu não consigo trabalhar a semana inteira com agenda cheia. Sempre foi isso, eu sempre tô correndo atrás, tô divulgando, tô presente no Instagram, tô seguindo todas as dicas que você dá, mas eu tô assim travada nesse sentido. Tá. Você sente que é algo relacionado que falta de você? Quando você, assim, quando a cliente chega até você, você é uma pessoa que você conversa com a cliente ou você é uma pessoa mais tímida?
Eu converso bastante até com as clientes. Eu tenho um bom relacionamento com elas, muitas voltam, né? Remarcam de novo. Eu tenho algumas que são fixas, mas assim, eu não sei aonde eu tô errando, porque eu tô fazendo, tipo, eu tô usando todas as suas dicas, eu tenho um caderninho, eu imprimi todos os PDFs que você manda no Telegram, mas assim, eu não consegui fazer seu curso agora porque eu investi na salinha e eu ainda tô pagando, né? Não E tem aí, problema, no próximo eu te espero. com certeza, eu tô me planejando até lá, vou ter terminado aqui de pagar tudo e quero fazer o Sim. curso, com certeza. E eu não Então, sei, ó, assim, eu... deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando você está com a cliente no seu espaço, quando você termina o procedimento, você faz algum tipo de chamada para ela já deixar agendado ou não? Não, não faço. Eu Às vou te, vezes eu me con- lembro de fazer, mas às vezes não. eu vou te contar uma coisa que eu sempre fiz e sempre deu certo para mim. Era como se eu laçasse, mas não laçasse. Sabe? Vamos jogar um português assim mais fácil de ser entendido. O que eu Uhum. sempre gostava de fazer com as minhas clientes. Hoje em dia, eu não tenho uma cartela de clientes enorme como eu tinha antigamente, porque hoje em dia eu não estou focada tanto em atendimento. Hoje eu estou mais focada aqui no Instagram, nas minhas alunas, eu realizo os atendimentos, mas somente de micro. Mas, por exemplo, quando eu atendia bastante design com rena e micro, o que eu sempre gostava de fazer com as minhas clientes? Que fazia com que eu mantivesse a minha agenda sempre ali, com uma rotatividade das mesmas clientes e uma fidelidade maior. Sempre quando você está terminando de fazer o procedimento, é interessante que você entre num papo com a cliente e deixe a cliente ciente do que vai acontecer nos próximos dias com a sobrancelha dela. Isso somente na micro? Não. Isso nem um design simples, em um design com rena também. Então, qual é o tipo de posicionamento que você pode começar a adotar a partir de agora com as clientes? Quando você estiver finalizando, você pode fazer o seguinte: ai, fulana de tal, você tem noção mais ou menos de quanto tempo demora para suas sobrancelhas crescerem novamente? Vai ter cliente que vai saber, ah, olha, com 15 dias a minha sobrancelha já tá enorme, com 20 dias a minha sobrancelha tá enorme. Ah, a minha sobrancelha não cresce muito, então dá para esperar um mês. A cliente geralmente já tem uma certa noção da própria sobrancelha dela. Logicamente que num próximo momento que ela voltar, você vai ter a noção, porque aí quando ela voltar, você vai ter a noção de crescimento. Se foi um crescimento grande em 20 dias ou pequeno em 20 dias. O que eu sempre gostava de fazer, de falar. Olha, então, hoje a gente fez o design, a gente fez o design com rena. Ah, quando for a rena, você pode falar, a rena vai ter uma durabilidade aí de uns 5, 7 dias e depois vai clarear e vai ficar clarinha, mas você vai manter com o design feito por pelo menos aí uns 20 dias. Com 20 dias, a tendência é que os pelinhos da sua sobrancelha cresçam e você perca esse formatozinho que a gente fez. Então, você quer deixar marcado, deixar agendado daqui 20 dias para você voltar e a gente ver como tá a sua sobrancelha? O que eu sempre falava com ela era o seguinte: pode ser que a sua sobrancelha não tenha um crescimento tão rápido em 20 dias. Pode ser que você consiga esperar 30. Então, o que eu sempre gostava de fazer, eu pegava uma métrica de mais ou menos 3 semanas. Tinha cliente que muitas vezes gostava de voltar em 2, mas a maior parte era em 3 semanas, que dava mais ou menos aí uma vez por mês, a cada 21 dias. Então eu falava para ela, olha, com outras clientes, elas geralmente deixam agendado a cada 3 semanas, para que a gente sempre mantenha o design bonito, o design bem feitinho, e não fique com a sobrancelha grande, que você possa passar sombra, caso você goste de passar sombra, o desenho vai estar sempre bem feitinho. Então, vamos deixar já agendado um horário daqui 21 dias? Aí você até pode falar, eu não sei se você faz uma política de confirmação de horário. Eu sempre confirmava o horário das minhas clientes 24 horas antes. E aí o que eu deixava a minha cliente ciente? Eu falava assim, olha, vamos deixar agendado daqui 21 dias, a gente já deixa na agenda para você garantir o horário que fica mais fácil para você vir. E aí um dia antes eu vou te mandar uma mensagem.
Quando eu mandar essa mensagem de confirmação, a gente pode conversar. Então, eu vou mandar lá confirmando qualquer coisa. Se você falar assim, ai, Thaís, olha, minha sobrancelha não cresceu muito. Eu acho que dá para remarcar para daqui mais uma semana ou 2 semanas, a gente remarca. Então, o que que eu fazia? Eu laçava, mas eu não laçava. Porque eu falava para ela para a gente deixar um horário agendado depois de pelo menos uns 21 dias. E aí, quando chegasse lá próximo do horário que a gente deixou agendado no dia que ela estava no meu espaço, eu mandava uma mensagem de confirmação. E aí a gente podia conversar como estava a sobrancelha dela naquele momento. Muita gente, muitas vezes, tem vergonha, tem medo de vender, tem medo de falar, olha, vamos deixar agendado? E assim, gente, é uma coisa que eu tenho percebido bastante, que as pessoas têm um certo receio em vender mesmo, uma vergonha, um medo de receber um não. Sempre pensa, o não você já tem. Se você não falar, ela não vai deixar agendado. Por quê? Porque isso tem que partir de nós profissionais causarmos uma ciência que a cliente precisa, o quê? Voltar depois de 21 dias. É a cliente que tem que saber disso? Não, é você como profissional que tem que alertar que ela precisa voltar em 21 dias para manter sempre o design bem feitinho. E não precisa ter vergonha de falar ou ter medo da cliente não gostar. Se ela não quiser, ela simplesmente vai falar: ah, não, depois eu mando uma mensagem. Tudo bem, sem problemas, estarei à disposição. Mas pelo menos você fez a sua parte de você causar uma ciência na cliente de que ela precisa retornar em você. É como se você colocasse dentro do cérebro dela que ela tem uma responsabilidade de voltar em 21 dias. Até mesmo essa ciência de você falar que depois de 21 dias a sobrancelha dela não vai estar tão bonita quanto hoje, porque os pelos vão ter crescidos, você causa essa ciência e depois de 21 dias ela vai olhar para o espelho e vai falar o quê? Putz, bem que a Thaís falou mesmo que a sobrancelha ia crescer. Olha, tá horrível, preciso fazer. Por quê? É Porque você verdade. colocou na cabeça dela que depois de 20 dias ela precisa voltar. Então, o que muitas vezes está faltando não é nem que o seu trabalho é ruim, não é nem que as clientes não gostaram do seu trabalho, e sim de você falar que a cliente precisa voltar depois de 21 dias. Olha, vamos É, deixar agendado aqui um horáriozinho. E é uma política que você tem que adotar em todas as clientes que forem até você. Tá terminando entendi. o procedimento, você já vai falar para ela: olha, fulana, daqui 21 dias mais ou menos, seria legal você voltar para a gente refazer o design. Seria legal você voltar para a gente ver como vai estar a sua sobrancelha. E aí você vai ter aquela cliente agendada depois de 21 dias. Pode ser que ela desmarque, pode ser que ela remarque, sim. Só que são altas as chances dela ir depois de 21 dias até você. Então, muitas vezes, o que está faltando é você causar essa ciência nas clientes de você, como nas suas clientes, né? Como você mesmo comentou, muitas vezes você não faz isso com tanta frequência e com todas as clientes, né? Não, não faz. A política de estar mandando uma mensagem um dia antes para avisar do retoque, né? Eu sempre mando, né? Eu avisar que ela tem um horário comigo para confirmar se ela vem mesmo, né? Eu sempre mando uma mensagem, elas sempre respondem. Essa parte, às vezes eu pergunto, às vezes eu não pergunto, mas muitas vezes quando eu pergunto, ela fala isso mesmo que você falou. Ah, não, depois eu mando uma mensagem, eu remarco. Eu mudei um pouquinho longe, né? Então, e foi inevitável, não teve muito o que fazer. Muitas delas me vêm até aqui. Algumas não vão vir, eu tenho ciência disso e eu já sabia disso quando eu mudei para cá, mas eu não tinha muito o que fazer. Eu fiz algumas mudanças nesse período porque eu tinha que impor algumas mudanças que eu já não, como eu já não aumentava meu preço desde 2016. Eu comecei cobrando R$ 20 no design, eu cobrava até eu tava lá na casa da minha mãe. Aí, um pouco antes de eu sair de lá, eu aumentei. Eu mudei para, aumentei R$ 5 e eu tô querendo aumentar depois que passar essa pandemia, porque agora se aumentar acho que não é muito legal, né? As pessoas, eu sinto que elas deram uma retraída, né? Por conta da pandemia, assim, deu uma parada um pouco. Mas agora que na minha cidade está na fase laranja, eu acredito que deu uma melhorada. Então, eu vou esperar essas semanas, vou tentar estar sempre presente aí no Instagram, nas minhas redes sociais, para ver se eu consigo
melhorar a minha agenda, que eu ainda sinto que tem mais para fazer para melhorar isso ainda. Além das clientes que eu tenho. Você sabe que isso que você comentou de muitas vezes elas falarem, ah, depois eu mando uma mensagem, é uma objeção, tá? Sempre quando alguma cliente levantar algum tipo de objeção, você precisa ter na ponta da língua alguma solução para aquela objeção que ela tiver. Uma quebra de objeção. Por exemplo, ela fala, ah, depois eu mando uma mensagem para você para a gente agendar. O que que eu falava? Olha, tudo bem, só não esqueça de mandar, porque geralmente os horários eles lotam, né? E vai ficar difícil de encaixar um horário que você possa vir. Porque muitas vezes a cliente, quando você causa uma fidelidade, meio que você fica com um horário fixo com algumas clientes fixas. Então, por exemplo, quinta-feira, 6 horas da tarde, eu sei que eu sempre tenho uma cliente X. 6h30 tenho a cliente Y. Então, muitas vezes, você precisa falar para ela, olha, manda, quando você quiser mandar, manda antecipadamente, porque muitas vezes não vai ter o horário que você tem preferência de vir. Um horário que fica mais fácil para você vir até mim. Aí você até pode citar, até mesmo por isso que eu estou comentando para a gente já deixar agendado, porque aí você consegue escolher o horário da sua preferência. Então, o que que você causa nela? Uma escassez e um senso de emergência. Então, meu Deus, talvez se eu deixar para agendar depois, talvez se eu deixar para mandar mensagem depois para Thaís, ela não vai ter mais esse horário. Então, eu já vou deixar agendado. Então, é sempre o quê? Um jogo de cintura de como você vai falar e como você vai conversar com a cliente. Primeiro, causar uma ciência. Segundo, se ela levantar essa objeção de depois eu mando uma mensagem, você causa isso. Um senso de emergência e uma escassez. Tudo bem, não tem problema, vou estar à disposição. Só manda uma mensagem bem antecipadamente, porque muitas vezes eu não vou ter horário que você tem preferência em estar vindo. E aí, lógico, vai ter cliente que muitas vezes vai falar, ah, tudo bem, eu mando sim. Beleza, você alertou, ficou tranquilo. Só que a maior parte das clientes vai fazer o quê? Ah, então, é melhor deixar agendado. Então, agende para mim. Que dia que você pode? E aí, você já abre a sua agenda e vê um dia que dê certo para você e para ela. Então, é sempre uma forma. Muitas vezes é você não escutar o que a cliente tem para falar e simplesmente falar, tá bom. É rebater mesmo. E você não vai estar fazendo nada de errado fazendo isso. Você vai estar vendendo o seu trabalho. Uhum, entendi. Eu faço muito aquilo, né? Que às vezes a cliente manda uma mensagem para mim, aquilo que você falou. Ela pergunta se eu tenho horário. Aí eu passo no máximo só 2 horários que eu tenho. Ou às vezes eu passo só um. Aí se ela falar, ai, mas esse horário para mim não dá, eu falo, deixa eu ver aqui que eu consigo fazer. Normalmente, normalmente eu tenho, mas eu gosto de gerar aquele sentimento de, tipo, não vou conseguir para Não é, ela. porque senão você fica muito disponível. E aí, se você fica muito disponível, o que acontece? A pessoa não valoriza. Uhum. Eu É faço isso. muito isso. Todas as clientes que me perguntam, só que eu sinto que elas começam a me procurar a partir da quinta, sexta-feira, elas começam a me procurar. Muitos vêm querendo o horário até mesmo no sábado, sabe? E aí, às vezes, eu não tenho, ou eu abro uma exceção, não vem, para não perder o atendimento mesmo, né? Porque tá bem complicado. Eu não sei se isso, às vezes eu fico me perguntando se isso é por conta da pandemia que deu uma caída ou se isso é por conta realmente de eu estar fazendo alguma coisa errada, que não vem cliente nova, né? Veio algumas clientes novas, mas acho que não foi o suficiente. Entendi. Olha, o aquecimento em si da agenda, no meu caso, também sempre foi a partir de quinta-feira. Quinta, sexta e sábado, para mim, sempre foi mais aquecido. Só que vai chegando um momento que você vai fidelizando a clientela e aí você vai atender de terça, você vai atender de quarta, talvez até mesmo de segunda, dependendo da quantidade de clientes que você possui, né? E em questão de tipo a pandemia, eu acho que sim, ela deu uma paralisada numa boa parte do pessoal, mas agora eu acredito que em muitas regiões a gente já está voltando um pouco ao normal, a gente já está podendo atender em alguns locais. E eu acho que é muito uma forma de posicionamento mesmo. Talvez, se você tem esse negócio das pessoas te procurarem mais no final de semana, tipo na quinta, na sexta e no sábado, talvez se você fizer algum tipo de post, algum tipo de conteúdo no final de semana, falando para a pessoa, olha, o próximo final de semana os horários já estão esgotados,
horários. Então, quando você for agendar, já agende com antecedência. Ou agende no início da semana, que os horários estão mais tranquilos. Talvez você causar uma ciência do pessoal para ter esse senso de agendar até mesmo antes da quinta e da sexta. Porém, sim, sempre vai ser mais aquecido quinta, sexta e sábado, tá? Uhum. E olha só, uma coisa que é muito, vamos dizer, sazonal. Tem muitas alunas minhas que estão com a agenda lotadaça, tipo, lotada mesmo, de não ter vaga. Tem algumas alunas que ainda estão engatinhando, que estão começando com uma aqui, uma ali. Eu acho que vai muito de um posicionamento, mas não um posicionamento tipo essa semana. As alunas que estão com a agenda lotada, que estão conseguindo faturar muito bem, ontem mesmo eu conversei com uma das minhas alunas, ontem ela fechou o faturamento, até ontem de julho, ela fez R$ 4.135 fazendo sobrancelha, no meio da pandemia. Na cidade dela, a maior parte das coisas ainda não estão abertas e tudo mais, foi o maior faturamento que ela já fez até então. Só que assim, essa aluna, ela já tá, ó, trabalhando em posicionamento há meses. E não é tipo, eu vou postar um story na semana, vou fazer um post na semana. Não, ela tá ali todos os dias nos stories, tá postando 3 vezes pelo menos no feed. Então ela tá tendo um posicionamento assíduo há muito tempo. Então talvez você esteja em que momento? Você ainda tá construindo, tá colocando os tijolinhos. Lá na frente, pode ser que daqui um mês, por exemplo, dê um boom. Por quê? Porque todo o trabalho que você fez anteriormente, você vai colher os resultados depois de um certo tempo. É muito complicado porque muitas vezes as pessoas elas são muito imediatistas. Então, às vezes, faz uma semana um cronograma de postagens bonitinhos e quer que na outra semana já dê um boom, que já atinja um monte de pessoas e já tenha agenda lotada. Infelizmente, não é assim. Infelizmente, é algo que você vai construindo pouquinho a pouquinho, tendo um posicionamento assíduo, para que você consiga colher o resultado depois, tá? Sim. Então, assim, não desanima, continua postando. Eu acredito que se você implementar isso que eu comentei com você, de você causar um senso de emergência, uma ciência nas clientes que for até você, delas precisarem voltar para realizar o procedimento, é muito importante, vai dar resultado, tá? E a questão de você conseguir atrair clientes novos, hoje em dia, para atrair clientes novos, é rede social. Então, é focar mais nas redes sociais. Se você quer ter um resultado mais rápido, eu tô postando 3 vezes no feed, começa a postar todos os dias. Eu tô postando 2 vezes no feed, começa a postar 4. Então, é o quê? É sempre aumentar a dose. Porque as clientes novas, você sempre vai conseguir atrair pelas suas redes sociais. Lógico, vai ter uma indicação aqui, uma indicação ali de outras pessoas? Vai sim. Mas qual que é o volume maior? É muito mais fácil você atingir mais pessoas com as suas redes sociais do que você atingir um a um, pelo boca a boca, por exemplo. Indaiatuba é uma cidade que não é muito pequenininha, não. É uma cidade um pouco maior, né? Quantos habitantes tem? Se eu não me engano, tem mais de 100 mil habitantes. Então é uma cidade grande. A chance de crescimento é muito grande. Por exemplo, você já trabalha com post patrocinado nas suas redes sociais ou não? Eu ultimamente não tenho feito. Quando eu fazia pela minha página do Facebook. Porque antes eu não trabalhava muito com o Instagram. Eu usava muito a minha página do Facebook, que é linkada com a do Instagram. Hoje eu tô mais voltada para o Instagram, né? Porque o Facebook, a taxa de conversão dele eu acho muito baixa. Ele não traz muita coisa, assim, traz pouca. E eu não conhecia tanto a ferramenta no Instagram. Eu tô começando, tipo, vamos dizer, esse ano que eu tô investindo mais no Instagram, né? E eu tô pensando, realmente, essa semana eu tava pensando em fazer um post patrocinado no Facebook, que é linkado com o Instagram, para ver se eu consigo atrair mais clientes da área que eu mudei aqui, né? Porque aqui também nesse bairro não tem tanto profissional de designer. Eu acho que no máximo aqui, se tiver, é uns 2 salões que nem é especializado, né? Algumas clientes da rua aqui que eu moro já vieram aqui comigo. Então eu queria chamar mais a atenção desse público que está aqui ao meu redor, porque não tem tanto esse serviço por aqui. A melhor coisa é você fazer um patrocinado. Você pode fazer um patrocinado de um post atraindo o pessoal da região do seu bairro.
Que a gente não sabe. Eu coloquei meu banner lá fora. Eu pedi para o meu marido publicar no grupo do bairro, né? Pra gente estar publicando. Hoje eu falei assim, eu vou entrar lá no grupo do Facebook do bairro, dos bairros próximos aqui e vou publicar para ver se eu consigo mais agendamentos para esse fim de semana, né? Porque as pessoas não estão vindo realmente meio de semana, tá meio complicado por conta da pandemia, mas no fim de semana eu consigo trabalhar bem quando eu tenho, por exemplo, uma semana depois que eu comecei na salinha aqui, eu tive o dia inteiro lotado, quinta, sexta e sábado. Depois deu uma acalmada, eu acho que mais foi esse fim de mês agora, semana passada, eu tive acho que 3 clientes, e essa semana já tem algumas coisas agendadas, mas tipo assim, é bem pouquinho, eu não sei se é final de mês, o que que é que Ó, se acontece. você tiver cliente fidelizada, não vai existir isso de final de mês, nem início de mês, nem meio de mês. Se a cliente está Uhum. fidelizada, ela vai na data que tiver mesmo. Porque ela vai sentir a necessidade, aquele senso de emergência de ir, tá? Só que quem causa esse senso de emergência na cliente? São vocês, é você. Então, muitas vezes está faltando um pouquinho desse posicionamento. Acredito que se você começar a se posicionar melhor para o pessoal tá mesmo do seu bairro aí, por ser uma cidade grande, você consegue se posicionar por bairro, né? Porque, por exemplo, aqui na minha cidade tem 20 mil habitantes. Então, tipo, eu não consigo fazer um posicionamento por bairro, porque é muito pequeno o bairro. Mas com certeza é muito. Em Indaiatuba é muito maior ó, a propensão e a quantidade de pessoas no bairro em si. Então você consegue atingir uma parcela, né? Quem você quer mesmo nesses bairros através desses posts. Eu acho que seria uma boa você pensar em alguma coisa para você patrocinar sim. Não, eu vou sim, essa semana eu vou correr atrás disso. Hoje eu acordei e falei, gente, eu tô me sentindo um pouco paralisada porque meu fim de semana foi fraco. Aí se a gente fica Uhum. meio assustado, meio chateado, fala, poxa, será? Até fiquei em dúvida, falei, nossa, eu gastei tanto nessa salinha, investi tanta coisa, eu coloquei tanta expectativa aqui de que agora eu ia ter um lugarzinho reservado só para elas, né? E agora não tá vindo tantos clientes quanto eu queria, quanto eu imaginava que viesse. Eu tava meio desmotivada. Falei, nossa, eu não queria voltar, tipo, eu já trabalhei em 2 franquias, eu não queria voltar de novo. Eu queria ficar no meu cantinho. Eu gostei tanto, sabe? Eu tô tão bem aqui, tô tão feliz. Eu tava tão empolgada. E foi bem naquela semana que você tava fazendo a maratona e o aquecimento, eu assisti todos. Então eu tava muito ligada. Falei, nossa, parece uma coisa, né? Parece que é o que eu tô precisando. E eu tava todo dia nas 3 lives, não Que sei. massa! E tava super empolgada. E foi bem naquela semana que eu comecei aqui, que eu inaugurei. Que legal, que massa. Não desanima, não. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente tá na inércia, porque muitas vezes tá mais parado, tá mais pacato. E aí, se a gente tá na inércia, é sempre mais doloroso sair da inércia. Tipo, eu tô com pouca cliente, não tá dando certo. Então, meio que a gente não tem aquela chama da paixão dentro do coração de falar, nossa, vou gravar um monte de vídeo, vou postar um monte de vídeo porque preciso. Não, geralmente quando a gente tá na inércia, é na inércia que a gente quer ficar. Então, assim, é fazer diferente mesmo. Sempre que bater uma bad, tipo, nossa, não tá vindo cliente, nossa, tá parado. Beleza, o que eu posso fazer de diferente? O que que eu ainda não fiz? O que que eu posso colocar em prática? Que ação que eu posso fazer aqui dentro do meu espaço para chamar mais cliente? Então, é sempre pensar à frente, não desanimar com o desânimo que está acontecendo. E sim falar, não, tá assim, então o que talvez esteja faltando eu fazer para que não fique dessa forma? Porque na maior parte das vezes, aonde a gente está é fruto daquilo que muitas vezes a gente não fez. Ou fruto daquilo que a gente fez e fez de uma forma errada, tá? Então, assim, aproveita esses dias que muitas vezes você não está tendo cliente para você pensar em novas ideias, para você pensar em posts, para você pensar como você vai se posicionar nas redes sociais para atrair mais clientes. Use esse tempo a seu favor. É o que eu tô tentando fazer. Tem dia que tá desmotivada, aí eu fico lá no Instagram de outros designers, pra ver se me inspira alguma coisa. Muitas vezes eu pego, pra ter uma ideia, eu também adoro o Pinterest. Então eu entro lá e eu fico fuçando para ter inspiração, para escrever alguma coisa minha mesma. Eu leio das outras e falo, não, eu vou escrever do meu jeito, vou escrever do Uhum. jeito que eu acho que é o certo, vou incrementar, faço do meu jeito, posto lá. Tipo, exige mais, né? Às vezes eu falo assim, não, vou filmar um treino, vou fazer um vídeo, vou fazer qualquer coisa para
tá ali no, não ficar parada, porque eu não posso deixar meu Instagram parado. Eu tenho que arrumar alguma coisa para Sim, postar para ela. Nem você falou, a bolinha sua tem que estar toda hora coloridinha lá na tela dela. Tem que ver que tem alguma coisa. E eu, tipo, eu sempre tô fazendo isso, né? Eu sempre tô correndo atrás disso, mas pra mim, assim, tem dias que realmente é meio. A gente dá uma desmotivada, eu falo, não, é só hoje, eu vou melhorar, eu vou procurar algumas coisas que eu consigo postar pelo menos 3 hoje, amanhã eu vou melhorar. Aí vai, isso aí aí. realmente começa a aparecer algumas clientes. Realmente, quando você começa. Aí você fala assim, ai, graças a Deus que apareceu. Não, foi pensando comigo. Não, não é. É fruto do que eu tô fazendo lá, elas estão me vendo. É Não isso é, não aí. é mágica. Exatamente, não é mágica. Tudo aquilo que a gente consegue conquistar, lógico, Deus nos ajuda com a coisa mais importante que é nos dando a vida todos os dias. Mas é fruto do trabalho árduo que a gente faz todos os dias para estar ali, com toda certeza. E não desanima, não. Quando tiver ruim, se prepara, fica mais forte para você buscar coisas boas, postar, estar presente, porque muitas das vezes está faltando alguma coisa. E sempre vai estar faltando alguma coisa. A gente nunca vai conseguir abraçar de um tudo. Ah, às vezes não está acontecendo Y coisa. Beleza. Você fez X e Z, mas está faltando lá você fazer uma outra letrinha. Você está faltando você fazer alguma outra coisa que você nunca fez, algo que você nunca experimentou. Então a gente sempre vai ter caminhos novos a seguir, porque a gente nunca vai conseguir abraçar tudo como um todo. Não dá, né? Mas a gente sempre vai ter caminhos novos para a gente seguir, testar coisas novas que a gente ainda não testou. Então é isso, é sempre procurar aprimorar, não desanimar, arregaçar as mangas aí, correr de atrás, porque é, é só arregaçando as mangas e trabalhando arduamente mesmo que a gente tem os nossos resultados. E não desanime. Não desanime. Sai de espacinho novo, usa toda essa energia nova, essa renovação de energia para você correr de atrás. Tenho certeza que se a gente conversar daqui um mês e você começar a aplicar, fazer tudo diferente, começar a postar mais, aparecer mais, que com toda certeza que no final de agosto, que vai ser final de mês, você vai estar com a agenda lotada. Não, vou sim. Eu só queria falar mais uma coisa, assim, que eu, quando eu terminei meu curso, eu só fazia fio a fio. E não era tão bom. Mas tudo bem. Aí eu, depois de muito tempo, quando eu comecei a assistir suas aulas pelo Instagram, foi quando eu comecei a usar a Double Line que eu comecei a fazer a Shadow. Foi, eu aprendi com você. E começou a dar Que certo. massa! Eu tenho vendido mais da Shadow, fios com Shadow, que é a Shadow Line, né? Do que só fio a fio, que era o que eu mais vendia antes. Eu apresento para ela, falo, não, faz o que você achar que fica mais bonito. E elas veem as que eu fiz, né? O Shadow que eu aprendi com você, e elas adoram. Então, assim, eu sou muito grata, porque eu não fazia, porque eu não sabia, eu tinha muito medo de fazer. Ai, que massa! Eu fico muito feliz, não tem noção. Que Eu não usava, maravilhoso! não sabia. Eu fico muito feliz em saber que os ensinamentos, que os conhecimentos que eu passo aqui, vocês aplicam e vocês têm resultado. Isso que me motiva. Vocês não somente escutarem, mas vocês irem lá e aplicarem aquilo e terem resultado. Isso é muito bom, parabéns. Ah, obrigada. Obrigada a você, né? Pelo conhecimento que você compartilha com a gente, né? Que é uma bênção. Eu agradeço muito, assim, porque às vezes a gente não tem condições de pagar um curso agora. E nem todo mundo, a pessoa fala, ah, vou fazer um workshop, vou oferecer isso, aquilo, a gente assiste, não entrega nada. Ela, tipo, ela fica mais querendo vender o curso dela do que dar alguma informação pra gente. Beleza, assim. E a gente, para comprar um curso, a gente precisa de uma entrega da pessoa e eu acho que você entrega. Você não está interessada só em vender curso, você está interessada em contribuir com a gente e mudar a nossa vida. E eu mudei bastante desde que eu conheci Thaís Tebori. Eu Ai, falo que para todo linda. mundo. Ai, Eu mudei obrigada. Que bastante linda. e ainda vou fazer o seu curso, com certeza. Você Ai, só vem. eu te Eu, espero de braços abertos. eu quero, vou postar nas minhas redes sociais. Agora eu sou uma rainha do Tebori. Ai, que linda, arrasou. Bora. Vou estar te esperando de braços abertos com toda certeza.
Tá, obrigada, viu, Thaís? Um Muito beijo, meu obrigada. amor. Olha, desejo todo o sucesso do mundo pra você. Não desanima, você tá no caminho certo. É ajustar, apertar alguns parafusinhos. Continua, você tá em espaço novo. Não deixa esse pensamento, eu tô morando longe, eu mudei. Não deixa isso te limitar, não. Porque agora você tem novos horizontes para você conseguir caminhar, novos horizontes para você desbravar. Não desanima. O dia que você acordar desmotivada, lembra que você precisa fazer para começar a motivação a vir até você. Tenha um propósito bem pré-definido, aonde você quer estar em dezembro. Em dezembro eu quero ter a minha agenda cheia, quero conseguir faturar em dezembro tantos mil reais. Coloca, e todo dia que você estiver desanimada, olha para esse propósito que você colocar para você mesmo. Porque aí você vai ter aquela força de arregaçar as mangas e correr de atrás. E muito, muito obrigada por me seguir, por participar dessa live, por você se permitir participar dessa aula aqui. Espero que você tenha gostado das dicas, dos ensinamentos. E é isso. Desejo muito, muito, muito mais sucesso para você. Vou aplicar sim, com certeza. Arrasa. Adorei. Adorei participar. Nunca fiz live. Eu só faço vídeo de stories. É a primeira live. Você viu que é de boa, né? Dá para fazer. De boa, tranquilo. Posso tirar um print nosso para eu postar depois? Pode, com Pode? certeza. Ó, gente, eu vou bloquear os comentários aqui para mim e daí a gente faz uma pose, eu printo, eu vou postar lá. Então, olha Ah, só. Vamos lá fazer uma pose. Pronta? Um, prontinha. dois, vai lá, 1, 2, 3 e foi. Aê! Eu vou postar nos stories, aí depois, se você quiser, você pode pegar de lá, tá bom? Tá bom, Thaís. Um Muito beijo, meu obrigada. amor, ó. Muito Beijo. sucesso pra você. Para você também. Muito Até. obrigada. Tchau, tchau. Até. Tchau.